desde já a presença de todos nesse nosso culto muito especial, que é o culto de Natal da 4ª IPI de Guarulhos. Agradecemos mesmo a presença de todos. Hoje não vamos cumprimentar as pessoas que nos acompanham via internet, porque hoje pela manhã passou um caminhão e quebrou o nosso cabo aí da internet. Então, o culto será gravado e será colocado no nosso canal do YouTube posteriormente e ficará ali à disposição. Não temos, portanto, condição hoje de transmitir ao vivo, mas estamos felizes por darmos início a esse culto e, como sempre fazemos, nós vamos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele fale ao nosso coração e que esse culto seja uma bênção para todos nós. Vamos ouvir o prelúdio. Graça e paz, igreja. Amém. Bom, com alegria nós realizamos este culto de Natal, onde nós trazemos à memória o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, todos sabem que Ele deu a vida por cada um de nós, e é com muita alegria que nós celebramos essa data especial. Convido a todos a uma oração de gratidão. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta rica oportunidade, Pai, que nós temos de estarmos aqui como igreja, recordando, Pai, esta data tão importante que é o nascimento de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque primeiramente o Senhor enviou Ele para nós, mesmo nós não merecendo, Pai, mas o Senhor nos enviou para cada um de nós. E louvamos ao Senhor por esta bênção, por esta graça, por esta maravilhosa notícia, Pai, de que Jesus nasceu e hoje Ele está guardando e está presente em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos por tudo isso. Amém. Convido a igreja à leitura do Salmo 98, aqueles que puderem se colocar de pé. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas à sua destra, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exaltai perante o Senhor, que é Rei.
Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem júbilos os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Glória a Deus, louvado seja nosso Deus por tudo isso. Vamos ter um momento de cântico. Convido a equipe de louvor.
A igreja pode se assentar. Momento de confissão de pecados. Todos nós temos hoje o privilégio, a oportunidade de colocar diante de Deus tudo aquilo que tem nos machucado, todos os nossos erros, tudo aquilo que tem nos deixado triste. A gente tem a oportunidade de colocar tudo diante de Deus. E Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, Ele pode nos perdoar. Eu digo pode porque a gente precisa antes pedir. Então esse é o momento. Vamos confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Após esses momentos, eu convido o presbítero Pedro a estar fazendo uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus e bondoso Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós agradecemos ao Senhor por mais um dia estar na sua presença, ó Deus, para adorar Senhor, ó Pai. Em especial, ó Deus, nesse culto de Natal, onde estamos aqui para agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de estar reunidos com os irmãos para adorar o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. E agora, Senhor, queremos apresentar a Tua igreja diante do Teu altar e que o Senhor venha nos purificar, venha perdoar todos os nossos pecados, ó Pai, e que nós possamos, a partir desse instante, estar limpos, ó Deus, de todas as impurezas, e que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que o Teu Espírito Santo venha se manifestar na vida de cada um dos irmãos que se faz presente aqui nesta noite, ó Pai. E certo, ó Deus, desse perdão, temos a certeza que o Senhor já nos perdoou, nos limpou, e que o Senhor possa nos tornar mais alvo que a neve, ó Pai, para que a Tua palavra, ministrada nesta noite, seja nos louvores, na mensagem trazida na noite, ela possa encontrar guarida em nossos corações e servir, ó Deus, de um grande alicerce na nossa caminhada cristã, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada família aqui representada, ó Pai. E certo, ó Deus, que o Senhor vai estar derramando muitas e muitas bênçãos sobre cada um de nós no decorrer desse culto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu acabei pulando aqui o texto de reflexão, mas podemos acompanhar a leitura. João, capítulo 1, versículo 10, 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Declaração de graça, Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade
e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Glória a Deus por isso. Perdoados, vamos louvar a Deus e eu convido a igreja a se colocar de pé.
na sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. 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 A igreja pode se assentar. Convido o presbítero Renato a uma oração de adoração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por poder, com o nosso coração grato, cantar livremente, ó Deus, e bendizer o Senhor. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa. O Senhor é um Deus presente, é o Emanuel, é o Deus conosco. E nós te pedimos, ó Deus, que aceite essas canções, ó Deus, como forma de gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, ó Deus. Ainda que o Senhor não precise delas, ó Pai, mas o nosso coração sente essa necessidade, ó Deus,
de louvar, ó Deus, de bendizer o Senhor, porque o Senhor tem sido bom para com o teu povo. E nós celebramos, ó Pai, hoje o nascimento do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E é isso que nos faz cantar, ó Deus. Por isso que nós estamos aqui, porque tu és a razão do nosso louvor, a razão de estarmos vivos e de estarmos aqui nesta noite, ó Pai. É isso que nós te pedimos, receba o louvor da tua igreja, ó Pai, e todos os atos deste culto que sejam feitos em teu nome, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Saudação aos nossos visitantes. Tem alguém que nos visitam pela primeira vez aqui? Acredito que tem bastante. Quem nos visita pela primeira vez? Levanta a mão assim, só para a gente poder conhecer. Não, tem sim, tem bastante gente nova aqui, gente... Bom, de qualquer forma, é uma alegria ter cada um de vocês aqui, tá? A igreja fica muito contente quando recebe visitantes e é mais um motivo de festa para a igreja, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que nos visitam e que a igreja sempre está de portas abertas a cada um aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração com e pelas crianças. Aí eu convido as crianças a virem à frente. Tem mais criança. Muito bom, muito bom. Convido a Maiara a fazer uma oração pelas nossas crianças. Senhor, neste momento, ó Pai, com o coração diante de Ti, nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida de cada criança que se encontra aqui nesta noite, ó Pai. Vai abençoando cada vida que está aqui, ó Pai, abençoe a vida de cada uma dos pais delas, ó Pai. Vai abençoando as crianças que não estão aqui também, ó Pai, que estão em orfanato, no hospital, Senhor Jesus, cuida de cada uma delas, ó Pai. É o que eu te oro e desde já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças podem... Teremos agora a participação musical das mulheres da igreja. Então, convido todas as irmãs que vão fazer essa participação. Venho oferecer-me prostrada ante a ti, meu coração entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Venho oferecer-me prostrada ante a ti, meu coração entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu
louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Pastores e magos vieram a ti a render adoração. Anjos agora cantam a Deus nova canção, pois ao mundo chegou o presente de Deus, paz e salvação. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Dai louvores ao Rei, louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ter agora o momento da proclamação da palavra. Convido que o pastor se coloque de pé. Vamos orar pela vida dele. E para essa oração eu convido o nosso diácono Luciano que ore pela vida do pastor. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai amado, que a palavra que for aqui, Senhor Deus, mencionada, seja uma palavra, Senhor Deus, de encorajamento, uma palavra, Senhor Deus, que nos desafie, Senhor Deus, a colocar a Tua palavra em prática, Senhor. Nos ajude, Pai amado, a podermos comemorar, Senhor Deus, essa data tão importante do calendário cristão, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, as vidas de nossos familiares, Senhor. Que cada um de nós aqui, Senhor Deus, seja abençoado, Senhor Deus, pela Tua imensa graça, Senhor. Que a palavra, Senhor Deus, venha nos impactar, que ela, Senhor Deus, penetre no mais profundo, Senhor Deus, de nossos íntimos, Senhor. Abençoe a vida do pastor, que ele é um canal de bênção em nossas vidas. Use-o, Senhor Deus, como o Senhor bem quiser. É isso que nós te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ter, ao invés de duas, nós vamos ter 3 leituras. Uma leitura no Antigo Testamento, uma leitura no Novo e uma leitura do Evangelho. Depois a gente pode explicar o porquê. Então nós vamos ter a primeira leitura, baseada em Isaías 52, de 7 a 10. Vai lá, Tiagão. Isaías 52,
de 7 a 10. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Conforme está indicado na carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós teremos a leitura do Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 14. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: aonde devia nascer o Messias? Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que as estrelas haviam aparecido. E eles disseram:
Depois o mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho vieram as estrelas, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram as estrelas, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltasse para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Então, hoje, um pouco diferente dos outros domingos, né, nos quais a gente faz uma leitura no Antigo e uma no Novo Testamento, e eu já expliquei aqui em outra ocasião, que era tradicional também na igreja fazer 3 leituras. Como esse domingo é um culto especial, fizemos a leitura. E alguém pode perguntar: mas uma leitura no Novo Testamento e no Evangelho? O Evangelho não faz parte do Novo Testamento? Claro que sim. No passado, e tradicionalmente, a igreja fazia isso porque ela entendia que a mensagem mais objetiva da salvação e de Jesus, a mensagem mais objetiva estava nos 4 evangelhos. Então, todos os domingos, a igreja tradicionalmente lia um dos textos dos evangelhos. E esses 3 textos que nós lemos fazem parte dos textos que são indicados, né, pelo calendário litúrgico para a nossa leitura no Natal. Outra observação também que eu quero fazer é a nossa vida de fé, principalmente naquilo que se refere à igreja, ela é feita de símbolos. Nós temos aqui na frente da igreja, por exemplo, a cruz, que é um símbolo cristão. A gente tem uma árvore de Natal, que é um símbolo que não é religioso propriamente, mas é um símbolo que nos faz pensar no Natal. Então, o simbolismo é muito importante, porque ele faz com que a gente olhe para aquilo que o símbolo indica. E eu estou vendo aquelas 4 velas, e as velas estão acesas, e só esse símbolo já seria suficiente, né, para indicar a luz. Jesus falou muito da luz, falou inclusive que ele era a luz do mundo. Mas tem um outro símbolo aí. Também é algo tradicional, já que nós temos 4 domingos de preparação para o Natal. Muitas igrejas fazem isso, o acendimento de uma vela a cada domingo até completar os 4 domingos e assim chegarmos na celebração do Natal.
como eu falei, são símbolos. O símbolo tem algum valor em si? Não. Se a gente confiar no símbolo, aí a gente escorrega. O símbolo, ele indica alguma coisa. É como uma placa de trânsito. Se a placa de trânsito indicar que a gente não pode seguir adiante e a gente ficar olhando só para a placa, a gente se machuca. Agora, se o símbolo da placa nos transmite alguma coisa e isso resulta numa ação positiva, aí o símbolo cumpre a sua função. Muito bem. Nós lemos aqui três textos muito bonitos. E muita coisa num culto de Natal a gente poderia falar sobre os três textos. Mas eu queria, em primeiro lugar, me deter sobre uma expressão que nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 1, que foi a nossa segunda leitura. Ali existe uma expressão muito interessante. No Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. E aí a gente pode fazer uma pergunta. O que significa Jesus? O que significa Jesus na história? O que significa Jesus para você? Esses 4 primeiros versículos do primeiro capítulo de Hebreus respondem essa pergunta de um jeito muito legal. Diz esse texto que antes de Jesus, quando Deus queria se comunicar com o seu povo, ele fazia isso através dos seus servos, dos profetas. A palavra de Deus vinha pelos servos do Senhor. E então o povo recebia a palavra de Deus. E aí a gente já tem uma coisa muito importante para a gente perceber. O Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus é um Deus da palavra, ou seja, é um Deus que quer se comunicar. Não sei se já tiveram ocasião de conviver com tipos diferentes, certamente sim, tipos diferentes de pessoas. Existem pessoas que se comunicam com muita facilidade e se comunicam bastante, falam bastante. Outras são mais fechadas, falam menos. O Deus que nós cremos é um Deus de comunicação. Ele quer falar, porque Ele tem algo sempre importante a dizer. E como diz o texto, antes de Jesus, Ele se comunicava através dos seus servos, através de Moisés, antes disso, através dos patriarcas, depois disso, Samuel, Josué, os profetas, enfim. E o texto diz que chegou um momento que o nosso Deus se comunicou de uma maneira definitiva. Foi justamente quando veio Jesus Cristo. Então, quando a gente comemora o Natal, nós estamos comemorando também
a forma mais especial de Deus se comunicar conosco. Ele quer tanto se comunicar conosco que Ele se fez carne, Ele se encarnou, habitou entre nós, se fez como um de nós, para nos falar de perto. E o texto fala isso. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, quando a gente fala do Natal, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos falando só do aparecimento de um cara bacana, de um cara que era muito bondoso, fazia o bem para as pessoas. Isso é verdade, mas não é só isso. O nascimento de Jesus Cristo significou a forma mais aprimorada e perfeita de comunicação de Deus conosco. E sempre que a gente quiser ter uma ideia de como é Deus, o que Ele quer que nós façamos, o que é correto em nossas atitudes, a maneira mais segura da gente saber sobre isso é olhar para Jesus. E aquela expressão que eu falei que tem aqui nesse texto, que eu gostei muito, está um pouquinho mais para frente. Diz esse texto que o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Essa expressão é fantástica. O que é o resplendor da glória? Duas palavras que a gente não usa muito. O resplendor significa iluminar. Algo resplandecente é algo iluminado. Então a gente pode dizer que ele está dizendo aqui que Jesus é a iluminação da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Talvez a palavra glória seja uma das que mais a gente vê na Bíblia, mais as pessoas falam, mas será que a gente sabe o que é glória? Essa palavra, na língua original da Bíblia, ela tem a ver com peso. Peso é algo pesado. A glória, portanto, é algo que tem peso. Obviamente não o peso medido em quilos ou qualquer outra unidade de medida. É o peso no sentido de honra, de majestade, de santidade. Então, a glória de Deus significa, a gente poderia dizer assim, tudo o que Deus tem e é de especial. Então, quando nós adoramos a Deus na sua glória, quando nós dizemos que Deus é glorioso, nós estamos dando a Deus esse peso daquilo que somente Ele é e pode ser.
Então, o resplendor da sua glória é a característica maior de Deus colocada em destaque, como se fosse um letreiro iluminado. Hoje, na frente dos estabelecimentos, nós temos ali as placas, assim, e com muita iluminação, para que aquilo fique evidente. O texto está dizendo que Jesus é a glória de Deus iluminada. Na pessoa de Jesus Cristo está todo o peso da glória de Deus. E a segunda expressão, ele diz assim: ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que eu falei há pouco, se alguém quiser saber como Deus é, o que Ele quer de nós, quais são as suas características, a gente deve olhar para Jesus. Portanto, aquele Jesus que nasceu em Belém há 2000 anos, ou quase isso, não foi simplesmente uma boa pessoa. Não foi simplesmente um cara bacana. Ali estava surgindo aquele que seria a própria expressão do ser de Deus. Então, quando eu quiser me aproximar de Deus, eu quero viver mais perto de Deus, segue Jesus. Aí não tem erro. Não tem erro. Eu quero que Deus esteja no meu lar. Faça com que o seu lar siga os ensinamentos de Jesus. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nenhum discurso de nenhum teólogo, de nenhum filósofo, de nenhum poeta poderia descrever o ser de Deus de maneira tão exata como a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é a palavra, mas não é a palavra simplesmente pronunciada ou escrita, Ele é a palavra viva. E a palavra que resolve é a palavra viva, ou seja, é a palavra que se transforma em vida. Por isso que eu já disse várias vezes que eu gosto daquele texto do final do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica é como a casa construída sobre a rocha. E aquele que ouve a sua palavra e não pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre areia. E quando as pessoas terminaram de ouvir, diz o texto lá, depois você pode conferir no final do capítulo 7 de Mateus, as pessoas ficaram maravilhadas com a mensagem de Jesus, diz o texto, porque ele falava como quem tem autoridade. E eu sei que eu já falei isso outras vezes, vou repetir. De onde vinha a autoridade da pregação de Jesus? De onde vinha? Por que a palavra de Jesus era uma palavra com autoridade? Porque ele falava grosso? Porque ele falava alto? Porque ele falava bravo? Porque ele batia a mão na mesa? Não. A palavra de Jesus tinha autoridade porque ela coincidia exatamente com o que ele vivia. Por isso que a palavra de Deus em Jesus era uma palavra viva.
Então, se a gente quiser que a palavra de Deus, que é Jesus, habite em nós, ela vai habitar em relação àquilo que a gente vive. Por isso eu gostei tanto dessa expressão. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus, em outras palavras, é todo o poder de Deus iluminado. E aquilo que está iluminado, a gente vê, chega aos nossos olhos. E Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele não é uma sombra, ele não é uma vaga ideia do que Deus é. Ele é a expressão exata do ser de Deus, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. O texto que nós lemos de Mateus, ele contou algo interessante sobre o nascimento de Jesus e o envolvimento com o rei da época, que não gostou nem um pouco de saber que aquela criança que iria nascer estava sendo esperada como um rei. A canção das nossas irmãs aqui traz essa mensagem também. E aí ele ficou muito preocupado com isso. E o texto do Antigo Testamento, ele diz que bem-aventurados são aqueles que anunciam boas novas. Eu falei disso há alguns domingos aqui, né? Como é legal a gente dar ou receber uma boa notícia. E esse culto que nós estamos fazendo aqui, esse culto que é culto de Natal, nós estamos aqui para também anunciar uma boa notícia. Qualquer vulto histórico que a gente possa comemorar o nascimento, a gente comemora e fica por isso mesmo. Mas não é assim com Jesus. Por isso que nós estamos querendo trazer aqui para todos vocês essa boa notícia. Com o nascimento de Jesus, se abre de uma maneira muito maior a possibilidade de termos comunhão com Deus, porque Jesus é a exata expressão do seu ser. Então, a gente pode aqui, todos nós podemos fazer do nosso Natal desse ano um Natal muito diferente. Na medida em que a gente possa dizer para Deus: Senhor, eu quero a Tua presença de maneira muito profunda na minha vida, na vida do meu lar, porque daqui para frente eu vou me espelhar em Jesus Cristo. Eu vou seguir Jesus. E foi isso que Jesus fez assim que Ele apareceu como adulto. Ele passou a chamar pessoas para segui-lo. E a vida só pode ter o seu sentido maior e melhor quando seguimos Jesus, que é o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Vamos passar para o nosso momento de intercessão, momento que nós podemos apresentar a Deus tudo aquilo que tem tirado a nossa paz,
todas as nossas angústias. Eu acredito que cada um de nós aqui tem algo que, com certeza, quer que Deus coloque a mão, quer que Deus venha ajudar. Então, aquele que tiver algum pedido específico, peço que já se prepare para colocar diante de Deus. Temos aqui alguns pedidos específicos. Temos pedido pelos enfermos, que eu vou pedir para a nossa irmã Maria Lipe, que está orando pelos enfermos. Temos aqui que a presença de Jesus seja real em nossos lares. Para essa oração eu convido a Inês. Que haja alimento nas mesas. Para essa oração eu convido o nosso irmão Alan. E oremos. E agora, Pai, neste momento, ó Pai, que vamos estar intercedendo pelos enfermos, ó Pai. Se houver alguém dos nossos familiares, ó Deus, de todos os irmãos, as irmãs que se encontram aqui, Senhor, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, cada enfermo, Senhor, das nossas famílias, ó Deus, que o Senhor esteja visitando os hospitais, ó Pai, os prontos-socorros. Sabemos, ó Pai, que os prontos-socorros estão lotados de pessoas enfermas, ó Pai, os hospitais e aqueles que se encontram enfermos em seus lares também, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada enfermo, ó Pai, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, que pode curar, pode restaurar, e temos a certeza, ó Pai, que no momento certo, Senhor, no seu momento, o Senhor pode estar curando e restaurando todas as pessoas que estão enfermas, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, Senhor. Sabemos que existem milhões de pessoas com problemas emocionais, Pai. Que o Senhor possa estar curando e levando um renovo na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu venho te pedir também, Senhor, por todos que estão aqui presentes, Senhor, se houver alguém com enfermidade, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, com as tuas mãos poderosas sobre cada um, ó Pai. É em teu nome, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Antes da próxima oração, vamos ter o canto congregacional, assim mesmo assentados. Que meus passos sigam sempre os seus, que meus atos sejam menos como eu, que eu me perca de mim mesmo sem temer, e me encontre na certeza que é você.
sacia minha sede em teu jardim, que perceba a tua história escrita em mim, que eu aprenda a caminhar em teu amor e reconheça tua graça onde eu for. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. E quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. Que teu nome seja ouvido e não o meu, em favor reconhecido como teu. Que nos dias mais difíceis por aqui, tua paz seja a razão do meu sorrir. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. E quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. E quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. Seja meu abrigo, meu melhor amigo, minha segurança e proteção. Pão que não se acaba, luz que não se apaga, fonte de esperança e salvação. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. E quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. Meu começo, meu final. Senhor Deus querido, Deus todo-poderoso, grandioso, majestoso, soberano e absoluto, Pai. Nessa noite nós, mais uma vez, queremos nos consagrar no seu altar de graça, Pai. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue a ter paciência, ter misericórdia com as nossas vidas, porque muitas vezes nós não temos verdadeiramente seguido Cristo. Muitas vezes a nossa vida não está exalando, né, não está mostrando a glória do Senhor através dos nossos atos. Por isso nós mais uma vez queremos pedir perdão, ó Pai, se muitas vezes nós temos envergonhado a Ti, Senhor. E nós, nessa noite especial, queremos mais uma vez nos prostrar na Sua presença, nos entregarmos no Teu altar de graça e dizer ao Pai, nós estamos aqui nessa noite e queremos mais uma vez entregar as nossas vidas no Teu altar, ó Pai. Queremos mudar o nosso pensamento, a nossa conduta,
queremos ouvir mais a Tua palavra, queremos ter mais comunhão contigo, nos achegarmos até Ti, através da leitura, através da prática da Tua palavra, para que assim o mundo conheça a expressão do amor de Deus também através das nossas vidas, porque essa é a nossa missão, levar o evangelho da salvação, não somente em palavras, não somente com a Bíblia debaixo dos nossos braços, não somente com dizeres bíblicos, mas que a nossa vida realmente seja uma vida vivida, nós sejamos a palavra viva, sejamos a Bíblia viva, Senhor, aqui na terra, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nos aceite mais uma vez, ó Pai, aos nossos corações, às nossas vidas. Se porventura nós chegamos aqui nessa noite não fazendo isso, não praticando a Tua vontade, sabe, deixamos os Teus caminhos de lado, muitas vezes nos preocupamos com a nossa vontade, com o nosso querer, com o nosso desejo, mas que a partir dessa noite, Pai, Jesus Cristo mais uma vez venha renascer nas nossas vidas, que esse Natal venha a ser um Natal diferente, onde realmente ali os magos, os reis ali se prostraram aos seus pés e levaram riquezas, ouro, mirra, incenso. Mas nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas, a nossa família nas Tuas mãos. E assumimos também a responsabilidade, mais uma vez, e o compromisso de realmente fazermos a Tua vontade aqui na terra, que é para isso que nós fomos chamados, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esta noite abençoada na Tua presença. Amém. Senhor Deus, meu Pai, continuamos em Tua presença, Pai, e pedimos, ó Pai, por essas pessoas que estão nas ruas, ó Pai, sem alimento, Pai, essas pessoas que estão desempregadas, Deus, abra uma porta de emprego, Deus, para que nada falte para essas famílias, Senhor, que o Senhor, Pai, nos toque, Pai, que possamos ajudar o próximo, possamos fazer o nosso melhor, ó Pai, e dar alimento àqueles que têm fome, Deus, em nome de Jesus, é isso que te pedimos, amém. Amém. Teremos a oração com o povo de Deus. Então, caso você tenha algum pedido especial e queira colocar no altar de Deus, esse é o momento. De forma simbólica, pode se colocar de pé. E para essa oração, eu convido o presbítero Paulo. Então, para essa oração, eu convido o Camilo. Amém. Assim mesmo, em pé, vamos ter o nosso momento do ofertório, teremos um cântico congregacional. Então, se você tem seu dízimo, sua oferta, essa é a oportunidade de contribuir para a casa de Deus. Posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus.
e em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós.
A igreja pode se assentar. Convido a nossa irmã diaconisa Maria Gonçalves, está orando pelas ofertas. Amém. Teremos agora uma participação musical das crianças. Estão todas se preparando ali. Se estiver prontas, podem vir. É Natal, tempo de alegria, vamos festejar, pois nasceu o nosso Salvador. Lindo Jesus, parabéns pelo seu aniversário. Quero te louvar e te adorar. Natal, tempo de alegria, vamos festejar, pois nasceu o nosso Salvador. Lindo Jesus, parabéns pelo seu aniversário. Quero te louvar e te adorar. Salvador.
Glória a Deus pela vida de cada uma dessas crianças. Louvado seja Deus por isso. Chegamos ao fim do culto. Liturgia do envio. Convido para a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja Deus por isso. Vamos ter um canto congregacional. Convido a igreja a se colocar de pé. Vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu para nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Jamais será sede, e quem com ele se encontrar jamais será igual. Vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu para nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Jamais terá sede, e quem com ele se encontrar jamais será igual. Quem dessa água beber jamais terá sede, e quem com ele se encontrar
Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Irmãos e irmãs, temos vários agradecimentos, a serem feitos. Queria agradecer a todos que nos visitam, seja pela primeira, segunda, não importa. Todos vocês que estão aqui, nós agradecemos e oramos para que a palavra de Deus tenha efeito sempre nos nossos corações. Queria agradecer também bastante o nosso pessoal da música, que escolheu músicas muito bonitas e teve todo o empenho para os ensaios, para que a gente pudesse ter esse culto. Às vezes a gente não se dá conta do tempo, que se investe em relação à música. Isso é muito importante. Então nós agradecemos a Deus por isso também. Agradecemos
as pessoas que ensaiaram as crianças, o nosso grupo feminino, né? O nosso grupo das mulheres também. Enfim, tudo que aconteceu aqui no nosso culto e com essas participações que ajudaram a nos edificar nesse culto tão especial. Então, nós agradecemos. Queria agradecer também ao Renato, né, que fez o estudo bíblico na semana que passou. Foi a semana do simpósio da AST, né, da Associação de Seminários, e nessa semana, geralmente, a gente fica muito absorvido. Então, eu pedi socorro para ele e ele me socorreu. E depois dos nossos avisos, né? Como já estava combinado, a gente antecipou o nosso culto para a gente ter um momento de confraternização ali no salão social e a gente espera que todos possam estar ali durante um momento para esse momento também muito especial, além do nosso culto. Nós temos alguns avisos a serem dados, não é? Essa semana que entra, nós vamos ter o trabalho da intercessão amanhã, no horário normal, de forma presencial, 14 horas. Nosso estudo bíblico na quarta-feira, pelo nosso canal do YouTube, também normal. O Conselho pensou muito sobre o dia 25 e o dia 1º, porque são duas datas que nesse dia coincidiram com o domingo, e a gente pensou muito sobre a questão dos trabalhos nestes dias. Antes de falar isso, o nosso presbitério sempre realiza um culto de Natal. O culto de Natal do nosso presbitério vai acontecer na sexta-feira, no dia 23, na terceira IPI de Guarulhos. Eu já coloquei uma chamada no grupo da igreja, vamos colocar de novo com o endereço certinho, horário, tal. Aquele é o culto de Natal promovido pelo presbitério. O conselho decidiu que no dia 25 nós não vamos ter atividade na nossa igreja. Nós sabemos que tanto o dia 24 como o dia 25 são dias que as famílias se reúnem, muitas pessoas estarão em viagem ou então visitando familiares, né, distantes. Então o conselho pensou muito nisso, a gente inclusive fez um levantamento assim das igrejas do presbitério e até de outros presbitérios de como iriam se comportar nesses dias. Fizemos aí uma sondagem e achamos melhor a gente não ter os trabalhos no dia 25. No dia 31, não no dia 1º, no dia 31, nós vamos ter um culto aqui, assim, bastante diferente, mais descontraído, dedicado, assim, a rendermos graças a Deus pelo ano que passou, né? Ainda não passou totalmente, mas naquela data sim, e pedir a Deus força para o novo ano. Então, no dia 31, às 19 horas, nós vamos ter esse trabalho. Também estávamos em dúvida sobre realizá-lo mais tarde, mas daí começam os fogos, aquela coisa toda. Então, foi decidido fazer no dia 19 e no dia 1º também não teremos o trabalho. Tá? Então, essas datas que são mais assim dedicadas à família, o conselho decidiu deixar em aberto. Isso a gente vai divulgar nas nossas redes aí, mas foi essa a decisão do conselho.
Portanto, nós não teremos trabalho no dia 25, no dia 1º, e teremos no dia 31, às 19 horas, e temos o culto do presbitério, culto de Natal também, na próxima sexta-feira, dia 23. Foi essa a nossa decisão. A gente já vinha pensando nisso há bastante tempo, não é? E, por um lado, a gente não queria, a princípio, não ter os trabalhos nesses dias, mas depois, conversando e sondando também as pessoas, as atividades das pessoas com seus familiares, tudo, a manutenção do trabalho, entendemos que não seria o melhor caminho. Então, foi essa a nossa decisão. A gente vai comunicar isso melhor nas redes sociais aí da nossa igreja, tá? E aqueles que puderem, na sexta-feira agora, no culto do presbitério, se não, o nosso trabalho um pouco antes da passagem de ano, né? No dia 31, às 19 horas aqui na nossa igreja. Os trabalhos de meio de semana nós vamos realizar. Assim sendo, não sei se vou ver a maioria dos irmãos até a data do Natal. Então, esse é o nosso culto de Natal, e a gente queria registrar aqui o nosso abraço, meu pessoal, né? Meu, da minha família, e também, em nome da igreja, os nossos votos de Feliz Natal a todos, não é? E aquilo que a gente falou na mensagem, aquilo que as músicas disseram nessa noite, a gente quer que aconteça em cada lar, que Jesus possa nascer no seu coração, se é que ainda não nasceu, e possa estar presente no seu lar, não só na celebração do Natal, mas em todos os dias das nossas vidas. Então, agora nós vamos descer para a nossa confraternização, e sem dúvida, isso principalmente. Então, nós vamos descer. Qualquer dúvida sobre aquilo que a gente colocou, nós estamos à disposição também para conversar. Mas podemos descer e ter esse momento, sem dúvida, agradável de confraternização. Que Deus nos dê uma semana de paz. Amém.